Na palavra do Senhor. Glória a Deus. O texto áureo que nós vamos ler é 2 Samuel, capítulo 18. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 2 Samuel, capítulo 18, verso de número 7. Glória a Jesus. Vai procurando e vai dando glória, igreja. Vai procurando e vai glorificando a Jesus. Fracassos do jovem Absalão, amém? E é claro, irmãos, essa palavra não é limitada somente aos jovens. Ela atinge varões, senhoras, adolescentes, amém? Obreiros, todos nós. Vamos aprender um pouquinho a palavra de Deus. Livro é o de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo de número 18. 2 Samuel 18, verso 17. Eu vou ler uma vez e depois a igreja lê comigo. 2 Samuel 18, 17. 2 Samuel 18, 17. Diz assim a palavra do Senhor. Tem no telão aqui também, tá? Se você tiver sem Bíblia, acompanhe comigo no telão aqui, ó. 2 Samuel 18, 17. Tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Amém? E todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Verso 17, toda a igreja, vamos lá, 1, 2, 3. E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Amém, igreja? Pode se assentar aí, glorificando a Jesus, engrandecendo o nome do Senhor. Glória a Deus. Esperar. Glória a Deus. Vou esperar os irmãos ficarem calados, parar de mascar chiclete, parar de chupar bala no culto. Aí eu começo a pregar. Só uma obreira de pé já tá bom, tá, gente? Só uma obreira. Se você quiser água, você pode pedir para a obreira, ela vai te servir, tá bom? As obreiras estão aqui para isso, é para te servir. Glória a Deus. Irmão, presta atenção aqui, ó. Esse texto que nós lemos aqui sobre a morte de Absalão é muito interessante a gente observar, por quê? Ele tinha direito, não vou dizer direito, eu vou dizer um castigo no Antigo Testamento, que os pais poderiam levar o seu filho para ser apedrejado perante toda a sociedade. Isso no Antigo Testamento. É uma lei. Está em Deuteronômio capítulo 21. Filho rebelde, filho desobediente, era levado ao portão principal da cidade. Se os pais estivessem cansados dos seus filhos, ele levava ao portão principal da cidade, e o seu filho era apedrejado, para que todos pudessem ver. Isso era uma regra, era uma lei em Israel. E quando Absalão morre, a primeira coisa que fizeram com ele, irmãos, foi jogar um montão de pedras sobre o seu corpo. Ou seja, Absalão não foi enterrado de maneira digna. Porque no Antigo Testamento, quando você era morto, enterrado de qualquer jeito, significava que você não era uma pessoa digna, por causa de suas obras, dos seus comportamentos e de suas atitudes. Então Absalão, ele foi morto, fizeram-se um montão de pedras. E quando a gente fala, irmão, de fracassos de Absalão,
os fracassos deste homem, mediante a sociedade, mediante os pais, mediante os sacerdotes que eram os pastores da época. É vergonhoso. É algo que a gente olha, irmãos, para a história deste homem, desse jovem, deste Absalão, e a gente não tem uma inspiração, não tem algo que a gente possa pegar de positivo, por causa de sua índole, por causa de seu comportamento, por causa do seu caráter, que era manchado, que era deturpado, por causa de suas decisões. Este Absalão, para quem não sabe, é filho de Davi. Era um daqueles que poderia futuramente assumir o trono. Não sei. Era um daqueles que poderia futuramente ocupar o lugar do pai. O texto sagrado diz que em todo Israel não havia homem mais bonito, não havia homem mais charmoso do que Absalão. E quando eu lia esse trecho, eu me lembrava de mim. Bonito, charmoso. Só os varões, repita comigo assim, ó. Absalão. Todos os varões, Absalão era bonito. Igual o pastor Alex. Emudeceu todo mundo. Esse Absalão, irmãos, ele tinha uma beleza exterior, mas interiormente era uma pessoa que precisava de uns ajustes. Precisava de uns ajustes na sua vida. E aqui, irmãos, a gente aprende muita coisa com este homem. Primeira coisa, irmãos, primeiro fracasso, primeiro erro de Absalão era ser uma pessoa vingativa. Era uma pessoa que guardava rancor, que guardava mágoas, que guardava dentro do seu coração ira, vingança, sentimento de vingança. Isso porque, irmãos, o texto diz, capítulo 13, verso 28 do 2 Samuel, diz que ele planejou a morte do seu irmão paterno, Amnon. Sendo que 2 anos antes, a irmã de Absalão foi abusada sexualmente por este irmão paterno de Absalão, chamado Amnon. 2 anos se passaram e Absalão ficou com aquilo na cabeça. Ficou com esse sentimento de vingança dentro de si. Eu tenho pessoas, irmãos, eu tenho amigos, aliás, tinha amigos que com esse complexo de vingança já não está mais entre nós. Eu conheço pessoas hoje depressivas que não conseguem sair dos seus lares, sair de sua casa para seguir sua vida, o seu rumo, porque o sentimento de vingança fala mais alto. 2 anos havia se passado e Absalão ficou remoendo aquilo dentro da cabeça dele. Eu preciso fazer alguma coisa, irmãos. De uma forma muito fria e calculista, ele planejou a morte do seu próprio irmão paterno. E aqui, irmãos, é doído a gente ver isso no meio da família, em se tratando de quem? De Davi. Davi foi um dos maiores adoradores que nós conhecemos na Bíblia. E tem um filho nessas condições. Sentimento de vingança, com mágoa. 2 anos, aí eu pergunto, irmão, às vezes tem pessoas entre nós que guardam esse sentimento de vingança, de ira, de mágoa dentro do seu coração, e isso vai acabando, vai destruindo com ela. Ela não consegue perdoar. Ela não consegue procurar uma pessoa para poder pedir perdão, para poder pedir desculpa, e isso vai matando ela por dentro. E Absalão foi morrendo aos poucos, durante 2 anos planejando isso. Durante 2 anos planejando a morte do próprio irmão. E perceba, irmãos, a palavra perdão é uma junção latina de 2 palavras. Quantas palavras? 2. Quantas palavras, igreja? 2 palavras. Perdão no latim é 2 palavras. É a junção de 2 palavras que significam uma para nós.
A palavra perdão é dividida em duas. Per, que quer dizer total, completo. E donare, ou perdão, quer dizer dar, entregar. Então a palavra perdão significa entregar por completo. Quando eu perdoo alguém, eu entrego tudo por completo. Quando eu perdoo uma ofensa, quando eu perdoo uma calúnia, eu tenho que liberar o perdão por completo. Hebreus capítulo 12 nos ensina que a raiz de amargura, a raiz do sentimento de vingança, perturba a gente. E como perturbou Absalão. E como mexeu com o interior de Absalão. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer para mim, para dizer para você, que nós precisamos liberar o perdão e tirar de dentro de nós esse sentimento de vingança, para que Deus possa fazer a obra e o nome dele ser glorificado nas nossas vidas. Quantos recebem nesta noite essa libertação? Já se passaram anos e anos e a pessoa não consegue perdoar. 2 anos se passou, Absalão planejou a morte do próprio irmão paterno. Juntou meia dúzia de homens numa festa e falou: quando ele estiver bêbado, vocês matam ele. Então o primeiro fracasso de Absalão, irmãos, como jovem, que poderia ter rendido muito mais para Deus, era o sentimento de vingança. Segunda coisa, capítulo 14, verso 30, diz a Bíblia Sagrada que Absalão, irmãos, um dos maiores fracassos, o segundo maior fracasso de Absalão, foi ser uma pessoa imatura. Foi ser uma pessoa, irmãos, que não crescia espiritualmente. Ser uma pessoa que se chateava com qualquer coisa que lhe contrariava. Você não poderia ir contra as palavras de Absalão. Você não poderia falar contra aquilo que ele pensava. Você não poderia falar contra aquilo que ele imaginava, ou contra aquilo que ele já tinha determinado, que ele ficava chateado com qualquer coisa. Isso já era motivo de ele sumir, desaparecer. Se fosse nos dias de hoje, é motivo de sair da igreja. É motivo de não participar do grupo. É motivo de não querer louvar, de não querer pregar, porque se chateia por qualquer coisa. Absalão mostra com suas atitudes que era uma pessoa imatura. Capítulo 14, verso 30, diz a Bíblia que ele põe fogo na plantação de Abner. Tudo porque Abner não queria lhe atender um pedido que ele fez. Já viu, irmãos, aquelas pessoas que se você não faz por ela, ela fica chateada e emburrada nos cantos? Quem conhece alguém assim? Ou talvez você é assim, né? Quem é assim, levanta a mão disfarçada assim. Se chateia por qualquer coisa. Vai falar nada. E Absalão, irmãos, demonstrava com suas atitudes que não tinha crescido nem um pouco. Eu acho lindo esse texto de Hebreus capítulo 5, verso 12 e 13. E o escritor repreende: olha, pelo tempo que vocês têm na igreja, pelo tempo que vocês têm na presença do Senhor, já era para vocês estarem ensinando. Não era para vocês serem alunos, discípulos. Não era para vocês estarem sentados ensinando, aprendendo. Ao contrário, já era para vocês estar de pé e ensinando, dando exemplo, sendo o espelho de todo o restante da igreja. Ele continua o texto dizendo: olha, vocês não podem comer uma comida mais sólida, uma comida mais forte. Vocês têm que ser servidos com leite, porque vocês são crianças, vocês não crescem. Vocês não são adulto espiritual. Vocês são crianças que precisam ser alimentadas com leite, irmão. A gente precisa amadurecer na nossa caminhada. A gente precisa crescer como servo de Deus.
A gente precisa crescer como obreiro. A gente precisa crescer como funcionário de empresa, como marido, como esposa. A gente precisa amadurecer na nossa caminhada com Cristo. E o escritor aos Hebreus pergunta: vocês já têm muito tempo na casa do Senhor. Já era para vocês estarem ensinando. Vocês não têm mais idade para estar aprendendo, caindo, sendo imaturo. Se o primeiro erro, o fracasso de Absalão, foi o sentimento de vingança, e o segundo foi a imaturidade, irmão, o terceiro erro de Absalão é absurdo. O terceiro erro, o terceiro fracasso de Absalão era o poder de influência negativa. Eu sempre falo, irmãos, tem pessoas que é líder sem fazer força, porque o que ele fala tem um poder muito grande sobre o outro. Por isso que a gente precisa se policiar naquilo que a gente fala. Porque às vezes eu não tenho vontade de fazer alguma coisa, mas eu não posso desanimar quem está do meu lado. Eu posso não ter o desejo de fazer, mas eu não posso desanimar quem está do meu lado querendo fazer alguma coisa. E esse poder de influência que Absalão tinha sobre o povo, irmão, era uma coisa terrível. Porque se você ler capítulo 15 de 2 Samuel, versículo 1, diz que ele influencia mais de 50 homens a lhe seguir. Imagine só, irmãos, você sendo influenciada por um homem, se junta a um grupo de pessoas para ficar contra o líder, contra o rei, contra fulano, contra ciclano, contra beltrano. Versículo 2 do capítulo 15 diz que ele se levantava cedo, se colocava no caminho que dava para o escritório do rei, e ele ficava ganhando as pessoas para si. Ele ficava manipulando as pessoas nos bastidores. Versículo de número 4 diz que ele dizia assim, ó: eu sou um líder melhor do que Davi. Essa causa, essa situação eu posso resolver para vocês. Essa causa, este problema eu posso dar um jeito. Isso aqui que eu achei interessante, irmão. Versículo 5, Absalão se comporta como um político. Porque durante 4 anos, quantos anos, igreja? 4 anos ele trabalha dia e noite para poder rebanhar um povo para si, para que depois ele pudesse se rebelar contra o rei Davi. Ele tinha um poder de manipulação muito grande. Absalão aqui estava se comportando como político. Já viu, irmão, político em época de eleição? Antes da eleição e durante a eleição, aquele período eleitoral, você vê como que ele é? Pega na mão, abraça, dá sorriso, dá beijo no rosto, pega no colo. Vem cá, miserável, eu vou te dar uma cesta básica. Vem cá, eu vou te ajudar. Ah, você quer uma consulta no médico? Toma. Não é assim que político faz? Era a mesma coisa que Absalão estava fazendo, irmãos. Pegando na mão de todo mundo, na entrada da cidade, abraçando, beijando. Vem cá, eu vou julgar sua causa. Eu sou melhor do que Davi. Irmão, eu estou falando do filho do rei Davi. Eu estou falando do filho do rei Davi, às escondidas, nos bastidores, trabalhando, com um poder manipulador muito grande. E a gente precisa, irmão, se policiar naquilo que a gente fala. Não é porque o WhatsApp é meu, o Facebook é meu, ou o Instagram é meu, que eu vou postar o que eu quero lá. Porque dependendo do que eu postar, eu posso influenciar outras pessoas, tanto para o bem como para o mal. Sempre quando eu vou postar alguma coisa, eu sempre penso, como que o outro vai ler a mensagem que eu estou colocando? Dependendo de como for, irmãos, o meu raciocínio eu nem coloco. Porque eu não posso colocar e postar tudo que eu quero. Porque eu tenho um dono. Eu tenho um Senhor. E eu sou dirigido, orientado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então quando eu posto alguma coisa, é para que almas sejam alcançadas e pessoas sejam restauradas para a glória de Deus.
Só que você, irmãos, está manipulando as pessoas para que maneira, para que lado, para que direção? Para algo negativo ou positivo? E Absalão, ele manipulava as pessoas para algo negativo. Olha o que Paulo diz em Efésios: não saia da vossa boca a palavra torpe. Essa palavra torpe aqui, irmãos, é uma palavra que significa que tem uma origem naquilo que é podre, sem valor, inútil. Paulo está falando: não saia da vossa boca a palavra que seja inútil, palavra que vai desanimar, que vai ferir o outro. Na parte B do versículo ele continua: só fala em palavras que promovam edificação para aqueles que ouvem. Deus está dizendo para nós nessa noite que você, nós temos o poder de influenciar uma pessoa. Nós temos o poder de levantar aquele que está caído. Saia daqui nesta noite como alguém que influencia positivamente, e o nome do Senhor é glorificado na sua vida. Quarta coisa, irmãos, que nós aprendemos com esse jovem. Capítulo 15, verso 10 de 2 Samuel. Absalão, depois de preparar todo o terreno, depois de colocar mais de 200 pessoas ao seu favor, ele agora dá um veredito final, irmãos. Ele se rebela contra o seu próprio pai. Isso é sinônimo de ingratidão. E a ingratidão, irmãos, tem matado a nossa sociedade ultimamente. O sentimento de gratidão tem tomado conta das pessoas nos dias de hoje. Existe um grande poeta que diz que a soberba é filha da ingratidão. A soberba é filha da ingratidão. Porque quando o outro te ajuda, quando o outro te estende as mãos, e você não reconhece isso, você está sendo soberbo com ele, com ela. Você não está reconhecendo que num tempo de dificuldade o outro te ajudou, te colocou de pé, te deu palavras de consolo, e você faz pouco caso disso. Ingratidão, irmão, foi um dos fracassos de Absalão. Porque se você parar para ler o texto, você vai ver que Davi lhe perdoa. Davi lhe concede o perdão, dando um beijo na sua face, como o pai do filho pródigo. Capítulo 15 de Lucas. Porque Absalão ficou 3 anos foragido. Depois da morte do seu irmão, que ele mesmo planejou, ele fica quantos anos fora, igreja? 3 anos foragido de Jerusalém, sem aparecer em Jerusalém, com medo de morrer. Só que o rei Davi, irmãos, um adorador por excelência, ele manda chamar Absalão para voltar novamente para Jerusalém e morar perto dele. Como se isso não bastasse, o rei Davi lhe ajuda, lhe estende as mãos, e ao final de alguns anos Absalão o trai, dando praticamente, irmãos, uma apunhalada nas costas. Isso aqui é um sentimento de ingratidão muito grande, que a gente precisa tomar cuidado, irmão, para não tomar conta da gente. Um grande poeta escreveu assim, ó: o ingrato é semelhante ao solo do deserto, que absorve a água do céu e não produz coisa alguma. Assim é a pessoa ingrata, que não consegue reconhecer os esforços do outro para lhe ajudar, que não consegue reconhecer os esforços do outro para lhe colocar de pé. E eu estou dizendo, irmãos, isso em todos os âmbitos da nossa vida. Seja no profissional, o funcionário que ajuda a empresa, e quando o funcionário se machuca, manda o funcionário embora, porque afinal de contas, você não serve para mais nada. Mas eu já servi, agora não serve mais. Ingratidão do marido para com a esposa, porque afinal de contas, tudo que a esposa faz pelo marido, ele não consegue retribuir. Ingratidão da esposa para com o marido, porque tudo que o marido faz, ela não consegue retribuir.
Ingratidão dos filhos para com os pais. Porque os pais cria, alimenta, orienta, guia, compra calçado, compra roupa, põe comida na mesa para que ao final dos anos o filho, irmãos, não está nem aí com nada. Isso é ingratidão. Ingratidão, irmãos, vamos lá dentro da igreja, do pastor para com a ovelha, que depois de tantos anos servindo a igreja dele, quando vai sair, irmão, sai debaixo de maldição. Quando vai sair, sai debaixo de maldição, de palavras malditas. E eu tenho um temor muito grande disso, irmão. Porque afinal de contas, seja qual for o problema, a pessoa serviu e ela serviu para alguma coisa. E a gente precisa ser grato a essas pessoas. Ingratidão ao contrário, da ovelha para com o pastor. Porque afinal de contas o pastor geme por ela, o pastor ora por ela, manda mensagem, vai atrás. E às vezes, irmãos, a gente vê tanta indiferença no nosso meio. Eu não estou falando isso porque eu sou pastor. Eu estou falando isso pelo que eu vejo, não só aqui, mas em todos os lugares onde a gente vai. Então a ingratidão, irmãos, é uma facada dentro de nós. A ingratidão é algo que quando nós somos atingidos por ela, ou que nós cometemos isso, irmãos, a gente passa a ser uma pessoa desvalorizada diante dos céus. É a maior virtude que os céus ama, que o nosso Deus, que o nosso Senhor, que o nosso Cristo ama na sua igreja, é a gratidão. É a maior virtude que a igreja pode ter pelo seu Senhor, é a gratidão. E eu provo para você, irmãos, que o sentimento de gratidão é o único sentimento que nos faz voltar à casa do Pai. Você pode estar destruído por dentro, você pode estar ferido pelas circunstâncias da vida, mas quando você se lembra daquilo que Ele fez por você, eu não posso deixar de ir à casa do Pai hoje. Eu não posso ficar em casa, eu não posso ficar de braços cruzados. Eu vou me levantar e vou adorar quem fez os céus e a terra. O sentimento de gratidão é o que nos faz voltar. Eu provo para você. Quantos leprosos foram curados, igreja? Quantos leprosos? Quantos voltou para agradecer? Um só. E esse é o sentimento, irmãos, que nós temos que ter para com Deus, de gratidão. Por isso que quando eu vou ministrar oferta e dízimo aqui para você, eu poderia usar milhares e milhares de textos para falar que você precisa para receber em troca. Só que eu prefiro te ensinar que você, ofertando e dizimando, você está sendo grato a Deus. Porque você não está ofertando, não está dizimando, porque você vai receber. Ao contrário, você está ofertando e dizimando, porque você já recebeu, porque Ele já te deu, porque Ele já te abençoou. Aleluia! Então, irmãos, o sentimento de ingratidão está tornando a sociedade fria e gelada. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Depois de tudo que o rei Davi fez pelo seu filho Absalão, ele tem coragem de reunir mais de 250 homens para se levantar contra Davi, para tomar o reino dele. Quinta coisa, irmão, já estou encerrando. Capítulo 18, verso 27. Olha que interessante. Um dos fracassos de Absalão também, irmãos, capítulo 18, verso 7, diz que ele guerreia contra Davi. E quando Absalão guerreia contra Davi, houve uma grande matança na cidade. 20.000 pessoas morreram nessa guerra. 20.000 pessoas foram ceifadas pela guerra. 20.000 pessoas
foram mortas por intermédio da espada, do arco e da flecha. Perceba, irmãos, que quando nós temos decisões precipitadas na nossa vida, as pessoas que estão à nossa volta são atingidas, são prejudicadas por nossas ações, por nossas atitudes. Quando nós temos certas atitudes e comportamentos na nossa vida, as pessoas que estão à nossa volta acabam tendo prejuízos. Quantas mães e quantos pais não choraram por causa dessa atitude de rebeldia de Absalão? E quantas pessoas, irmãos, não são prejudicadas por causa das minhas atitudes e por causa das suas atitudes, por causa dos nossos comportamentos? E Absalão, ele parte de um princípio que ele não tem fundamento nenhum. Olha só o que diz Provérbios capítulo 14, verso 12. Há caminhos que parecem certo, há caminhos que parecem bonitinho, há caminhos que parecem, olha, top, vai dar certo, porque está dando certo. Só que o final deste caminho, irmão, na parte B do versículo 12 do capítulo 14 de Provérbios, diz que estes caminhos podem levar à morte. E foi a escolha de Absalão aqui, ó. Ele escolheu tomar o trono do pai, ele escolheu guerrear contra o pai, e ele teve consequências terríveis. Ele prejudicou muita gente com sua atitude. 20.000 pessoas foram mortas. Você pode olhar para quem está do seu lado e diga para ele assim, ó: para de dar prejuízo, meu. Você tem coragem, você tem ousadia para falar para ele assim, ó: para de dar prejuízo para o reino de Deus. Para de dar prejuízo para a sua casa, para a sua família, para a sua parentela. Seja uma bênção, se levanta, seja aquilo que Deus quer que você seja. Sexto e último fracasso de Absalão, irmãos. Capítulo 18, verso 18. Será que a igreja pode ler para mim? Mel, coloca aqui, ó. 2 Samuel, capítulo 18, verso 18. 2 Samuel 18, 18. Sexto e último fracasso de Absalão, irmãos, foi querer escrever a sua própria história, do seu jeito e da sua maneira. E a gente já sabe, irmãos, aonde é que isso vai parar. Sexto e último fracasso de Absalão foi querer escrever a sua própria história, do seu jeito e a sua maneira. E a gente não consegue, irmãos, porque a gente não tem o controle da caneta da vida. A gente não consegue escrever a nossa história, porque a gente não tem controle das circunstâncias. A gente não consegue escrever a nossa própria história, porque a gente não tem o controle da caneta que está nas nossas mãos. O máximo que nós podemos fazer é deixar a folha em branco, para que Deus venha com a sua caneta e escreva a história em nossas vidas, na sua vida, nas nossas vidas. 2 Samuel, capítulo 18, verso 18. Toda a igreja, leia para mim, por favor. 1, 2, 3. Filho nenhum tenho para conservar a memória. Tá bom. Percebe, irmãos, a mentalidade de Salomão. Eu vou ler de Absalão. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna. Aqui, irmãos, é uma estátua. Coluna aqui é uma lembrança. Quando as pessoas olhassem para a coluna, para a estátua, para aquela lembrança, iriam lembrar: opa, Absalão. Porque a história dele ficaria escrita por ele mesmo, levantando para si uma coluna que está no Vale do Rei. Porque ele dizia, olha só a mentalidade de Absalão, porque ele dizia consigo mesmo: filho nenhum eu tenho para conservar a memória do meu nome.
Absalão estava preocupado em escrever a sua história da sua maneira. Absalão estava preocupado em escrever a sua história do seu jeito. E foi por isso que deu errado, irmãos. Foi por isso que tudo veio por água abaixo. Foi por isso que tudo se desmoronou. Porque uma vez que Absalão conhece a história de seu pai, ele tinha que seguir o exemplo do pai. Peraí, se deu certo com meu pai, vai dar certo comigo. Só que Absalão usa por meios enganosos. Absalão usa de meios precipitados para poder fazer o seu nome ficar na história do povo de Israel. E Deus está dizendo para nós nessa noite: você sabe por que as coisas estão desmoronando na sua vida? Você sabe por que os seus projetos estão dando errado? Você sabe por que você bate cabeça e não consegue acertar na vida? É porque você está fazendo da sua maneira. Porque você está fazendo do seu jeito. Você ainda não convidou Jesus para fazer parte da sua vida ou para escrever a sua história. Porque se você tivesse convidado, ainda que tenha luta e dificuldade, as coisas vão ter que sair do lugar. Porque quem está no controle é aquele que fez os céus, que fez a terra, que criou todas as coisas pela força do seu poder. Só que deu errado. O projeto deu errado. Irmãos, você sabe por que aquele casal de João capítulo 2 não teve um fracasso no seu casamento, logo no início do casamento? Porque o texto está dizendo em João capítulo 2, verso 1 e 2. O texto está dizendo lá. O texto é bem claro em dizer para mim e para você que foram feitas umas bodas em Caná da Galileia. Foram convidados seus discípulos e Jesus. E o que eu acho interessante, irmãos, no texto, eu acredito que os noivos nem ficou sabendo que acabou o vinho. Talvez eu imagino comigo que os noivos nem ficou sabendo que acabou o vinho. Chamaram o mestre Sala, a mãe de Jesus, e já comunicaram para Jesus direto. Você percebe, irmão? Quando a gente convida Jesus para fazer parte da nossa vida e escrever a nossa história, as coisas não dão errado. E ainda se der errado, é porque é por permissão divina do Pai Todo-Poderoso. O casal lá curtindo, irmão, da festa, daqui a pouco acabou o vinho. Eu acredito que eles nem ficou sabendo. Só foram falar com o mestre Sala. Eu fiquei sabendo. Eu sei, né? Tenho muita experiência em festa e sei que as pessoas colocam o bom vinho primeiro. E aí quando o bom vinho acaba, as pessoas vêm com um vinho mais inferior. Mas você guardou o vinho melhor para o final da festa. Ele talvez dá um sorriso, olha para quem está falando e fala: você nem sabe quem é que está nessa festa. Você nem sabe quem é que está participando desse projeto. Você não tem noção quem foi que eu convidei para fazer parte dessa história. É por isso que vai dar certo a partir de hoje, porque nós vamos convidar Jesus para escrever a nossa história e o nome do Senhor vai ser glorificado nas nossas vidas. Quantos aqui vai convidar Jesus para os seus projetos, para os seus sonhos? Então aplauda a palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus, bate palma. Bate palma e glorifica, bate palma e engrandece.